Aproveitar que as crianças estão ficando aqui embaixo, quero compartilhar com os irmãos o porquê que as crianças ficam aqui embaixo, né? A gente teve uma reunião do Ministério Infantil há um tempo atrás, e a ideia é as crianças subirem 2 domingos e permanecerem 2 cultos aqui embaixo, para elas já irem se adaptando com a permanência no culto de forma permanente. Então a gente já tem crianças aí que estão deixando de ser crianças, né? Já são aí pré-adolescentes, adolescentes, e em breve a ideia é que elas permaneçam aqui no culto. É por isso então que 2 domingos as crianças maiores sobem, 2 elas permanecem aqui, e sempre os pequenininhos sobem para ouvir a palavra de Deus lá em cima. Amém? E a gente crê, como a gente já falou diversas vezes, a gente crê que Deus fala também às crianças por meio da sua palavra. Amém? Hoje era para elas subirem, mas a professora teve um imprevisto, então por isso que o pastor fez de última hora, e o que vocês estão fazendo hoje é mais uma pintura. Mas eu quero convidar as crianças, olha as crianças que estão aqui, a não começarem ainda, beleza? Espera a gente ler o texto bíblico e depois vocês começam. Guarda aí a caneta, por gentileza. Certo? Irmãos, abra sua Bíblia, a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Nós estamos desde junho estudando, refletindo nesse Evangelho, e a nossa ideia é seguir até o fim do Evangelho. A gente acredita que até ano que vem a gente termina, mas a ideia é a gente seguindo trecho a trecho, para que você também aprenda a palavra de Deus e que você entenda que a coisa mais importante que acontece aqui é a palavra de Deus ser exposta para o meu e para o seu coração. Amém? E eu convido você a ficar em pé. Você que encontrar aí, Marcos fica no Novo Testamento, para quem precisa de ajuda, perto de Mateus, Lucas, João, antes ali de Atos, Romanos, Coríntios, as cartas de Paulo, você está chegando em Marcos. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21 até o 43. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus, ouça com fé. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos chefes da sinagoga local chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava com ela mesma: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo de medo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante de Jesus, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento chegou ao fim. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o chefe da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Pare de continuar incomodando o mestre. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão zombou de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Esta é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai bendito, nós pedimos, por favor, que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra, que o teu povo saia daqui ouvindo não a voz do Rafael, mas a voz do Senhor por meio desse texto bíblico. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode se sentar? Queridos irmãos, esse texto dessa noite, ele é semelhante a outro texto que nós já vimos no Evangelho de Marcos. Ele é uma espécie de um sanduíche. Espero que você não esteja com fome, né? E agora que eu falei sanduíche, você vai ficar ainda mais com fome. Mas se você olhar no texto, perceba que ele começa e termina com uma história, e no meio dela há um acontecimento. A gente viu isso, por exemplo, quando a família de Jesus o impede de pregar o evangelho, e no meio daquela confusão, Jesus ali produz uma cura. E nesse texto, o que nós vemos nessa história é exatamente algo semelhante acontecendo. Nós vemos 2 histórias sendo entrelaçadas, tendo como objetivo mostrar que tipo de rei é Jesus. E nessa noite, eu e você vamos ouvir e vamos aprender que o rei Jesus, o rei que se revela, o rei que veio até nós, é um rei cheio de graça e de misericórdia. Você pode procurar em todos os lugares, e você não vai encontrar um rei cheio de graça e de misericórdia como o nosso Deus. Esse texto mostra a compaixão, o amor de Jesus sendo derramado sobre as pessoas que estão sofrendo. O que nós vemos aí é que o Deus revelado em Jesus é um Deus que se importa com a sua criação, é um Deus que se importa com você. Porque mal Jesus desceu do barco, depois dele vir lá dos Gadarenos, lá de Gerasa, que lá ele mal chegou, ele já teve que expulsar um demônio, aqui mal chega. Jairo vai correndo atrás de Jesus, porque ele sabia que o único que poderia lhe atender era esse rei soberano que veio nos salvar. Percebam aí na história, olhe para o texto, a gente percebe aí que essa narrativa ela é ligada por pelo menos 3 elementos. Ambos tratam da impureza. Se você parar para pensar, aquela mulher estava impura porque ela estava com uma hemorragia, ela não poderia estar no meio das pessoas e ela toca em Jesus. Jesus, quando vai lá na casa de Jairo, ele também toca naquela menina que estava morta e para isso para os judeus era um absurdo. E o que a gente vê então é que nessas 2 histórias, Jesus ele ultrapassa as leis de pureza para salvar ambas aquelas mulheres. Ambas as mulheres estão aflitas. Uma mulher está sofrendo há 12 anos por causa de um fluxo de sangue, por causa de uma hemorragia. E uma menina de 12 anos também está sofrendo num leito, esperando praticamente a morte chegar. Essas 2 histórias mostram para a gente, queridos irmãos e irmãs, o tipo de rei que é Jesus Cristo. E nessa noite, o resumo daquilo que a gente vai conversar, a ideia central do que a gente vai ver nessa noite é que nós temos um rei que vem até nós, cheio de graça e de misericórdia, e que nos chama a confiar nele, sem medo, mas cheios de esperança. O rei que vem até nós é cheio de graça e de misericórdia e nos chama a confiar nele, sem medo, mas cheios de esperança. Olhe para o texto. Eu vou pedir para o Leandro colocar ali, por favor.
A primeira verdade a gente vê entre os versículos 21 e 25. Esse rei, cheio de graça e de misericórdia, é um rei que vem até nós. Olhe no texto. A primeira coisa que nós notamos nesses versículos iniciais é que Jesus é um rei que está disponível a todos. Que Jesus é um rei que entra na vida das pessoas. E se você observar, desde o começo do Evangelho de Marcos, passagem a passagem, encontro a encontro, nós vemos as pessoas sendo atraídas por Jesus. E o que mais impressiona é Jesus acolhendo essas pessoas. É Jesus abraçando essas pessoas. É Jesus servindo, mesmo sabendo que muitas ali estavam interessadas apenas no milagre imediato. Mesmo sabendo que muitas estavam ali, não porque Jesus era o Salvador, não porque Jesus estava ali para perdoar os seus pecados, mas porque elas queriam satisfazer as suas necessidades imediatas. E o que nós vemos aí? Nós vemos um Deus que vem até nós apesar de nós, apesar do nosso egoísmo, apesar de nós muitas vezes buscarmos ao Senhor com interesses. O que nós vemos aqui é que esse rei vem até nós e atende todo tipo de gente. Jesus não despreza ninguém. Principalmente, Jesus não despreza aqueles que eram desprezados pela religião da época. Lembra lá que a gente já viu isso? Que Jesus só pôde curar depois do sábado, o sábado que deveria ser um dia de cura, o sábado que deveria ser um dia de alegria, o sábado que deveria ser um dia para a gente desfrutar das boas dádivas de Deus, era visto como um fardo e não como um meio de desfrutarmos a graça de Deus. Olha no texto, Jesus está de volta na Galileia, então em volta dele há uma grande multidão e Jesus lida com essas pessoas de maneira aberta, de maneira graciosa e misericordiosa. Nós vemos Jesus agindo assim em cada episódio. Pense lá naquele episódio, né, quando a morte chega para Lázaro, o amigo de Jesus, nós vemos Jesus chorando diante da morte do seu amigo. Nós vemos Jesus se compadecendo quando ele olha para Jerusalém. O texto diz que Jesus chorou, porque ele olhava para o seu povo, e o seu povo era como ovelhas sem pastor. E Jesus lembra que quantas e quantas vezes Deus tentou, assim como a galinha coloca os pintinhos debaixo das suas asas, quantas vezes Deus tentou chamar o seu povo. Mas como Deus diz lá através do profeta Oséias, quanto mais eu chamava, mais parece que o meu povo ficava longe de mim. Jesus, Deus de Israel, usa uma linguagem, fui eu que ensinei vocês a andarem, fui eu que dei a comer a vocês, e nós olhamos para Jesus, e o que Jesus está fazendo aqui é o mesmo, irmãos, que o Deus de Israel fazia no Antigo Testamento. A gente precisa olhar para a Escritura e ter uma visão clara, que não há dois deuses. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e acha, poxa vida, o Deus do Antigo Testamento era um Deus bravo, não é? A gente até falou um pouquinho disso lá no LP Sexta. Era um Deus dos exércitos, um Deus de guerra, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. No Antigo Testamento, cada história mostra um Deus de amor e de graça que faz sim justiça sobre os povos, mas que estende a sua graça para uma prostituta como Raabe, que chama uma moabita como Ruth a fazer parte da sua família, que salva uma mulher que estava sendo desprezada pelo seu sogro e coloca ela na genealogia do Salvador. É esse Deus que vem até nós. Não é um Deus, irmãos e irmãs, que fica longe de nós, mas é um rei gentil e hospitaleiro. Então nós vemos o coração de Jesus nessas duas histórias entrelaçadas. Nós vemos que Jesus tem um coração manso e humilde. Olha no texto, e olha como isso está claro. Por um lado, a gente é apresentado a Jairo, um líder da sinagoga, que desesperado pede em favor da sua filha que está prestes a morrer. E por outro lado, veja no texto, nós somos apresentados a uma mulher sem nome, mas uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Aquela mulher sofria uma vida toda da filhinha de Jairo. É isso que Marcos está querendo comparar para a gente. A filhinha de Jairo tinha 12 anos e aquela mulher, a vida toda da filhinha de Jairo estava sofrendo debaixo daquela hemorragia. E aqui nós vemos que esse rei que vem até nós atende todas as pessoas. Atende Jairo, que era um líder da sinagoga, alguém importante, mas também atende uma mulher sem nome, mas que está sofrendo há 12 anos com uma hemorragia que não passa.
Jairo era aquele cara que a gente diria respeitado, boa pinta, um cara que vivia uma vida moral bem aceita. Ele era responsável pelos serviços religiosos, pelo ensino, e lembre-se que a sinagoga era central na vida do povo judeu. Os líderes religiosos, eles nem pensariam em procurar Jesus. E aqui a gente vê o efeito que o evangelho causa na vida das pessoas. Jairo era um líder religioso. Jairo, ele cuidava da sinagoga, e quando ele chega, como ele chega diante de Jesus? Olhem no texto. Ele não chega fazendo uma exigência, mas ele chega em adoração. O texto diz que Jairo se prostrou diante de Jesus, e quando Jairo se prostra aos pés de Jesus, ele estava reconhecendo que Jesus não era um homem qualquer, que Jesus não era um homem comum, que Jesus não era mais um profeta. E para um judeu se prostrar diante de outra pessoa é porque ela estava reconhecendo que ali estava o Deus de Israel, que ali estava o Criador de todas as coisas. E Jairo então adora Jesus, reconhecendo que Jesus tem poder para curar a sua filhinha de 12 anos. Mas olhe no texto, no meio da multidão a gente é apresentado que enquanto Jesus vai com Jairo, quando ele pede para Jesus ir lá e tocar na sua filhinha, a gente é apresentado que no meio da multidão há também uma mulher que não deveria estar ali. Há uma mulher que vivia, queridos irmãos e irmãs, à semelhança dos leprosos. Lembra dos leprosos? Que ninguém chegava perto. Mas essa mulher, ela tinha ouvido falar da fama de Jesus. E essa mulher que estava impuro cerimonialmente, que estava há 12 anos sofrendo desse mal, ela está ali no meio da multidão. E olha o que o texto diz. Marcos diz que aquela mulher já havia gastado tudo o que tinha, sem qualquer resultado, e ainda mais, o seu estado só piorava. Aquela mulher havia gastado tudo o que possuía, todo o seu dinheiro, em vários médicos que prometiam talvez saúde, mas aquela mulher estava cada vez mais padecendo há 12 anos. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que aceita só as pessoas que você concorda, que você aceita, que você pensa igual. Jesus é aquele que só age segundo as suas conveniências. Não é isso que nós vemos no Evangelho. Jesus é o rei que vem para todos que sofrem. Jesus é o rei que vem para aquele que era líder na sinagoga, mas para aquela mulher também que estava abandonada da sociedade. Esse é Jesus, que vem para mim e para você, e que me chama e te chama nessa noite a nos voltarmos para Ele em arrependimento e fé. Mas olha, queridos, uma segunda verdade a partir do versículo 27. Esse rei que vem até nós é um rei que se deixa tocar. Olhe no texto. Jesus está indo para a casa de Jairo para curar a sua filha, mas novamente Cristo é interrompido. No caminho, aquela mulher, o texto diz, havia ouvido falar da fama de Jesus. E lembre-se dessa cena. Jesus estava sendo apertado por todos os lados. Jesus, como um limão, estava sendo espremido. Mas a fama de Jesus chegou até aquela mulher, e aquela mulher vem a Jesus com fé. Uma fé ainda pequena, uma fé ainda ingênua, mas ela se aproxima de Jesus, porque ela tinha ouvido falar que Jesus é um rei que se deixa tocar. Olha no texto, o que o texto diz, aquela mulher, ela chegou por trás e tocou na capa de Jesus, cheia de fé. Ela disse, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Eu pergunto para você, o que é fé? O que é fé? O que é fé? Eu pergunto para você, você tem fé, mas fé de verdade, fé salvadora? Porque essa mulher, ela chega perto de Jesus e ela tem uma fé que ela cria, que se ela apenas tocasse na roupa de Jesus, na sua capa, ela ficaria curada. E aqui nós aprendemos o que é fé, queridos. Fé não é dizer eu acredito em Deus e vive como se ele não existisse. Fé não é pensamento positivo que tudo vai dar certo porque eu estou com Deus agora. Fé é uma confiança profunda em Cristo, reconhecendo que mesmo quando as coisas não estão caminhando bem, eu confio em Cristo que conduz a minha história. Fé, queridos irmãos e irmãs, é agarrar-se em Cristo e não soltar de Cristo por nada. Isso é fé.
É essa profunda confiança num Deus que conduz a nossa história. E nós nos agarramos a Ele e sabemos que aonde Cristo estará, nós também estaremos. Ou como dizia Lutero, eu não sei por quais caminhos Deus me guia, mas eu conheço bem o meu guia. Eu não sei o que me espera amanhã, mas fé é a confiança profunda de que Deus já está no nosso amanhã, de que Deus já está no futuro, e por isso eu e você podemos também nos agarrar a isso. Eu pergunto para você, a sua fé é uma fé confiante ou é uma fé vacilante? Você confia mesmo em Jesus, crê que Ele é soberano sobre tudo? Porque a gente é evangélico, a gente é cristão, a gente é uma igreja reformada, a gente sempre diz Deus é soberano. Mas você crê nisso de verdade? Que Deus é soberano quando a doença chega, quando a morte chega, quando coisas desagradáveis nos acontecem, você pode dizer glória a Deus. Uma fé confiante vai além das circunstâncias. Uma fé confiante lembra que Cristo Jesus é Senhor sobre todas as coisas e que Ele pode todas as coisas e que os planos que Ele tem para nós são bons planos. É isso que a gente tem visto no LP sexta-feira. Deus tem um bom propósito, um bom plano para as nossas vidas e fé é confiar que mesmo que tudo caia ao nosso redor, unidos a Cristo, nós não vamos ser destruídos. Aquela mulher confiava em Cristo, mas olha no texto, ela toca em Jesus, ela percebe que foi curada, mas a sua fé, que era uma fé escondida, seria revelada pelo próprio Jesus, porque Jesus queria mostrar para aquela mulher que ela precisava mais do que cura física. Jesus, como várias vezes a gente tem falado aqui também, queridos, e muita gente é enganado por uma teologia chamada teologia da prosperidade. E tem gente, às vezes, perto da gente, às vezes até dentro dessa igreja, que acredita nessa, como dizia o pastor Jonas, não é teologia da prosperidade, é teologia da prosperidade. Que é a ideia de que Deus sempre tem que dizer sim para você. É a ideia de que tudo tem que dar certo na sua vida. É a ideia de que Deus é como um gênio da lâmpada. Mas isso não é verdade. Jesus, quando ele começa ali a perguntar quem me tocou, Jesus queria revelar que ele não era um curandeiro, que ele não era um milagreiro, mas que ele veio para nos salvar dos nossos pecados. E o centro do evangelho é um problema que eu e você temos chamado pecado. Mais importante de quanto dinheiro você tem na carteira ou na poupança, é quanto de confiança você tem em Jesus e na sua salvação. Olhem no texto. Aquela mulher, ela tocou com fé em Jesus, e o texto diz no versículo 30 que imediatamente Jesus percebeu que dele havia saído poder. E aqui nós vemos algo curioso, não é? As crianças que estão aí pintando, que estão pintando aí talvez o desenho da mulher lá que está feliz agora porque já está curada. Jesus estava sendo espremido de todos os lados. Todo mundo ali estava tocando em Jesus, pressionando Jesus. Mas quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus percebe que dele havia saído poder. E Jesus então começa a perguntar quem tocou no meu manto, quem me tocou, e os próprios discípulos. E o tom aqui é realmente os discípulos estão ironizando. Como assim, Jesus, quem te tocou? Todo mundo aí está encostando, pressionando no Senhor, mas Jesus, o texto diz, ele ficou olhando, procurando para saber o que havia acontecido. Jesus começa a procurar aquela mulher, porque Jesus veio não apenas para curar o nosso corpo físico, Jesus veio para tornar em mim e você uma fé que exalta o Deus Salvador e Redentor. A fé daquela mulher que era uma fé secreta. A gente pode dizer que ela era aquele agente 007, ia se tornar uma fé pública, quando Jesus começou a procurar aquela mulher no meio da multidão. Quando Jesus começou a ir atrás, porque ele queria mostrar para aquela mulher e para todos que estavam ali, que tipo de rei é Jesus. E olha como o texto diz que aquela mulher, ela rasgou o seu coração diante de Cristo, e isso é fé verdadeira. Quando a gente pensa ali, quando o texto diz que aquela mulher estava morrendo de medo, ela estava trêmula. Alguns dizem que o medo dela é porque ela temia o que as pessoas iriam dizer quando descobrissem que ela era uma mulher impura,
que ela não deveria estar ali. Alguns comentaristas vão nessa direção, outros vão dizer que ela estava com medo porque ela havia tocado em Jesus, e ao tocar em Jesus, ela tornou Jesus impuro. Jesus não poderia nem entrar na sinagoga agora, mas na verdade o próprio texto responde para nós. Aquela mulher estava tremendo de medo, porque ela sabia o que havia acontecido. Ela estava doente, ela estava mal, mas agora ela está curada. Aquela mulher, o temor daquela mulher era que algo realmente glorioso havia acontecido. Ela tocou no Deus que criou todas as coisas. Ela tocou no Deus que sustenta o universo. Você já parou para pensar que isso é fé? Não é apenas tocar em Jesus, mas a Bíblia diz que fé é união com Cristo. Por isso que quando a gente fala sobre salvação, salvação é algo muito mais profundo do que eu vou dizer hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido. Salvação é união com Cristo. É estar unido com Ele. Se você pela fé foi unido a Jesus, nada pode separar você dele. Tenha uma certeza, Ele vai te caçar aonde você estiver. Se uma vez você veio com fé em Jesus, confiou em Jesus, como a gente falou várias vezes, como diz o pastor John Stott, Jesus é o cão de caça do céu, que está aí perseguindo você quando você pensa em vacilar, quando você pensa em desistir. Lá está Jesus pronto a nos chamar de volta para Ele. E veja como essa história termina, ao tocar em Jesus, no versículo 34. Aquela mulher agora ganha um nome. Aquela mulher que não tinha nome, queridos e queridas, recebe um nome, o melhor nome de todos. Então Jesus disse no versículo 34, filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Jesus, ele dá nome àquela mulher outra hora abandonada e triste. Filha é a sua nova identidade, ela ganha mais que cura física. A ideia de salvação aí é que aquela mulher foi para casa, como o próprio Jesus diz, em paz e livre de todo mal. Aquela mulher agora, que antes estava amedrontada, que antes não podia ficar no meio das pessoas, agora ela vai para casa sabendo que Deus está sorrindo para ela. Isso é fé. Fé é viver com a certeza de que em Jesus nos tornamos filhos de Deus e podemos contar agora com o sorriso de Deus. Não precisamos, queridos irmãos e irmãs, gastar tempo, sacrifício em tentar conquistar o Senhor, porque quando nós ouvimos do próprio Jesus para mim e para você também, filho, filha, a sua fé te salvou, vá em paz e fique livre desse mal. E eu pergunto para você nessa noite, você já ouviu isso do próprio Jesus? Antes de você ser qualquer coisa, a nossa identidade não é aquilo que você faz, mas a nossa identidade é aquilo que Deus fez quando nós tocamos em Jesus. Você é filho de Deus. Você pode dizer com confiança de que você pertence a Jesus e Ele te protege, Ele te defende, Ele te corrige como um bom Pai amoroso e gracioso. Amém? Examine-se, como diz o apóstolo Paulo, se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Prove-se se você está na fé. E a terceira e última verdade, olhem no texto, irmãos. A partir do versículo 35 até o 43, a gente vê que esse rei que vem até nós, que se deixa tocar, faz ainda algo mais incrível. É um rei que veio nos tocar. Olha a partir do versículo 35 até o 43. O versículo 35 diz assim: enquanto Jesus anunciava o evangelho para a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? O quadro da filha de Jairo se agrava. Jesus é novamente interrompido, enquanto ele está ali falando com aquela mulher, anunciando as boas novas, chega pessoas da casa de Jairo e diz: olha, não incomode mais o mestre. E a ideia do texto aqui é que eles são como aquelas pessoas que não sabem dar a notícia de que alguém que morreu. Você já passou por isso, tenho certeza, né? Sempre tem gente na nossa família, né?
que é bem delicado, que sabe como dessas más notícias, né? Foi para a fita. Foi para a fita. Morreu, não tem nem, né? A ideia do texto é que essas pessoas chegaram aqui e não foram nem um pouco sensíveis. Elas falaram, olha, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu, por que você ainda está incomodando o mestre? Não há sensibilidade dessas pessoas. E não é assim, queridos, o mundo que a gente vive. No LP, sexta-feira, a gente falou várias vezes sobre como nós somos bombardeados com más notícias, não é assim? Você entra no Facebook, você entra no YouTube, por onde você assiste o jornal, a gente é bombardeado por más notícias, e é exatamente isso que está acontecendo aqui. Enquanto Jesus fala do evangelho da salvação, as más notícias chegam. E a gente precisa lembrar disso, que nós estamos em um mundo quebrado, que nós estamos em um mundo onde nós estamos sujeitos, irmãos, a coisas difíceis acontecerem. Você não está imune a coisas difíceis, mas você tem um Deus que estará com você quando essas coisas acontecerem. Você tem um Deus que vai caminhar com você, que você vai conhecer Deus como Jó mostra no seu livro. Ele nunca, como alguém disse, soube por que sofreu tanto. E a gente também. A gente sabe muitas vezes por que a gente não sofre, né? E a gente vai falar um pouquinho disso nas aplicações. Mas Jó nunca soube por que ele sofreu tanto. Mas o que Jó viu no seu sofrimento? Ele viu a grandeza de Deus. Ele viu a majestade de Deus. Ele viu que diante de Deus ele era como poeira, ele era uma gota no oceano, como diz uma música aí antiga, que eu gosto muito. Sou um grão de areia, sou uma gota d'água. Jó, ele percebeu a sua pequenez diante do Senhor, diante das más notícias. Ele lembrou que há uma boa notícia quando ele declara: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A fé cristã não nega que a gente está no mundo quebrado, que a gente vai passar por coisas difíceis, mas a fé cristã também nos lembra que há um rei soberano que controla todas as coisas. Porque olha no texto, a partir do versículo 36, aqueles homens, aquelas pessoas chegam com as más notícias, mas Jesus, o texto diz, nem leva em conta tais palavras. Ele disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus havia mostrado o seu poder curando aquela mulher, e agora Jesus nem sequer considera aquela má notícia. Ao contrário, Jesus continua pregando o evangelho. Ele diz para Jairo: Jairo, não tenha medo, apenas creia. E talvez a gente não sabe, mas imagina como estava o coração de Jairo. Talvez ele falasse: poxa vida, se essa mulher não tivesse aparecido no nosso caminho, talvez Jesus teria chegado a tempo e teria curado a minha filha. Jairo talvez pudesse ter pensado em muitas coisas, mas quando nem deu tempo de Jairo pensar essas coisas, Jesus lhe anuncia o evangelho: não tenha medo, apenas creia. E eu pergunto para você, você sabe quantas vezes na Bíblia aparece isso? Não tenha medo, apenas creia. Alguém sabe? 365 vezes. Alguns dizem que tem até 366 para o ano bissexto. Todo dia Deus diz para mim e para você: não tenha medo, apenas creia. Talvez Jairo poderia ter se desesperado quando ele recebeu a má notícia de que sua filha havia morrido, mas Jesus logo lhe fala: não tenha medo, apenas creia. Olha aí o texto. Então Jesus ele segue o seu itinerário. O versículo 37 diz: Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroços que choravam e os que pranteavam muito. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João vão até a casa, aqui haviam pranteadores profissionais naquela época. Hoje a gente não tem isso mais, até onde eu sei, né? Mas naquela época haviam pessoas que quando morriam alguém, todas as pessoas iam lá chorar no funeral. Eles tinham assumido o comando ali, eles estavam pranteando, chorando, havia um grande tumulto, e não eram pranteadores assim, tímidos. Eles rasgavam o coração diante da morte daquela menina, naqueles funerais judaicos antigos isso acontecia, mas Jesus estava ali. E Jesus não ia deixar que aqueles pranteadores, que aquele tumulto roubasse a cena. Jesus confronta aquela situação. Olha o versículo 39. Ao entrar na casa, Jesus disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando?
a criança não está morta, mas dorme. E veja como eles mudam rápido de atitude. Estavam chorando, rasgando, puxando os cabelos, e de repente eles estão agora rindo de Jesus, zombando de Jesus. Aquelas pessoas mudam drasticamente quando ouvem de Jesus. Ela não está morta. Talvez as pessoas começaram a falar, você está brincando com a gente, todo mundo sabe quando uma pessoa morre. Não é um segredo, a gente sabe que a menina morreu e Jesus falou, não, ela não está morta, ela está apenas dormindo. E desde o começo do Evangelho de Marcos, a gente vê a autoridade de Jesus sofrendo oposição. E aqui, novamente, as pessoas estão zombando de Jesus, se esquecendo que ele estava ali para tocar naquela menina e sair dessa história também vitorioso. Olha como a história termina, irmãos. A partir do 40, finalzinho do 40, mas Jesus mandando que todos saíssem. E aqui a gente vê que Jesus não gostava de dar show. Jesus mandou todo mundo sair. Levou consigo o pai e a mãe da criança e os 3 discípulos. Ele tomou, olha o que Jesus fez. Ele tomou a criança pela mão e disse, Talita cumi, que quer dizer, menininha, eu digo a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubessem e mandou que dessem de comer à menina. Por que Marcos quis registrar em aramaico, que era a língua que Jesus dizia? Porque Marcos queria mostrar para mim e para você que Jesus não precisou fazer de nada espetacular. Jesus não precisou usar uma fórmula mágica como os exorcistas e as pessoas que acreditavam que poderiam ressuscitar alguém faziam. As pessoas usavam várias fórmulas. E o que Marcos está nos lembrando aqui é que Jesus ele toca naquela menina e ele apenas diz, sem qualquer diferença de entonação da voz, sem qualquer ideia de mostrar e tentar ali fazer com que as pessoas se comovessem com algum tipo de encenação. Marcos registra literalmente as palavras que Jesus usou para nos lembrar que o que fez aquela menina levantar da morte foi o toque de Jesus. Jesus, ao tocar aquela menina, assim como a mulher que tocou em Jesus, Jesus não se tornou impuro, muito pelo contrário, o que era impuro se tornou santo. Aonde havia morte, entrou a vida, porque quando Jesus tocou naquele cadáver, aquela menina voltou à vida, porque ali estava aquele que vai destruir definitivamente a morte no último dia. O que nós aprendemos aqui, querido? Jesus, ele toca naquela menina para lembrar a mim e a você que ele é um Deus que não fica distante de você. Deus não está num céu esotérico. Às vezes a gente tem essa visão de que Deus está no céu longe de nós. Não, Jesus nos mostra que ele veio até nós, ele toca no nosso coração e ele nos chama nessa noite a confiar nele e ouvir espiritualmente nessa noite. Talita cumi. Se você está morto espiritualmente, se você não tem vida em Jesus, se lembre que Jesus está aqui e a sua palavra para mim e para você é: não tenha medo, apenas creia e ouça do Senhor. Talita cumi. Menininha, eu digo a você, levante-se. Essa é a palavra de Cristo. É isso que nós vemos na cruz do Calvário. Jesus se levantou na cruz para que eu e você também pudéssemos levantar para uma nova vida. Nós levantamos para uma nova vida neste mundo, já podemos viver um pouco do céu aqui, mas a nossa esperança também é que na ressurreição final nós vamos nos levantar num novo corpo, num novo mundo, e nós vamos poder então desfrutar sem medo da paz e da alegria que Deus promete para mim e para você. Você crê nisso? Você crê que Jesus tem autoridade sobre a doença e sobre a morte? E você crê que Jesus ele tem autoridade sobre tudo que acontece na sua vida? Então descanse nisso. E ouça do próprio Jesus que ele está aqui. Amém? Queridos e queridas, algumas aplicações para a nossa vida, rapidamente. A primeira aplicação que a gente aprende nessa história: seja disponível, seja compassivo, seja gentil. Jesus, o Rei eterno, o Criador de todas as coisas, aquele que os anjos declaram santo, 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 era cheio de graça e de misericórdia. Jesus não faz acepção de pessoas.
Jesus atende gente como Jairo, mas também atende gente como aquela mulher desesperada. Jesus atende gente como Nicodemos, mas Jesus também atende gente como aquela mulher samaritana. Jesus atende todas as pessoas e oferece a sua graça, perdão e salvação. Grave isso no seu coração. A missão da igreja não é apontar o dedo. A missão da igreja é apontar para o Salvador. A missão da igreja é dizer que há um Salvador e esse rei veio cheio de graça e de misericórdia para nos oferecer salvação. Amém? Você é gentil? Você é compassivo? Quando que foi a última vez que você fez uma gentileza para alguém? Quando que foi a última vez que você parou o que você estava fazendo e você parou para dar ouvidos a uma pessoa que precisava de ajuda? O nosso rei é um Deus que prioriza isso. Seja gentil, seja compassivo, irmãos. Seja disponível. Uma segunda aplicação, você tem fé ou crendice? E aí? A nossa confissão de fé ensina assim: a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. E é como que essa fé aumenta? Você pode ter mais fé e menos fé. Como que eu aumento a fé? Ela é ordinariamente, Deus pode fazer de outros meios, mas de forma ordinária, comum, ela é operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Esta fé é de diferentes degraus, é fraca ou forte, pode ser muitas vezes, de muitos modos, assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que não é somente o autor, mas também o consumador da fé. E eu pergunto para você, você tem fé? E qual que é o tamanho da sua fé? A nossa fé é aumentada à medida que a gente ouve a palavra de Deus, à medida que a gente participa do sacramento, à medida que a gente se lembra do nosso batismo, a nossa fé ela é aumentada e diminuída quando a gente negligencia isso. Por isso, irmãos, que é uma incoerência. Gente que diz, eu estou longe da igreja e não de Deus. Rasga metade da Bíblia, então, ou a maior parte da Bíblia. Porque Deus nos salva para nos colocar no meio do seu povo. É na igreja que você é fortalecido, é na igreja que a gente discute, que a gente aprende, é na igreja que acontece sim confusão, porque a gente é pecador, mas é na igreja que a gente vê a graça de Deus atuando. É na igreja que a gente vê um Deus que realmente nos fortalece. Amém? Creia nisso. Você pode hoje estar com uma fé, mas creia que ela terá uma vitória final. Uma terceira aplicação, queridos, rapidamente, aqui talvez, cuidado, irmãos, com a teologia da prosperidade. Cuidado com pessoas, pregadores que só prometem vitória, 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 que você vai ficar rico, que a doença vai embora. Deus cura, a gente crê nisso, a gente ora por cura, e a gente tem que crer que Deus cura, mas Deus pode não curar. O que a teologia da prosperidade ensina é que Deus sempre vai curar, e se Ele não curar, a culpa é tua, que não tem fé, que não deu a oferta generosa, que não fez o sacrifício que tal pessoa pediu. Não existe isso, irmãos. Oferta sendo pedida na internet para que você receba alguma coisa. Deus atua de graça, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa de nós. Fé é confiar. Deus, eu oro para ser curado, mas se o Senhor não curar, louvado seja o nome do Senhor. Há uma música moderna que a gente pode até cantar aqui porque é bíblica. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, continua sendo Deus. Porque se Deus não me curar, Ele vai usar isso para a sua glória e para a minha alegria. Lembre-se disso. Nenhum sofrimento é em vão. E isso é um absurdo. Nem mesmo seus erros e pecados são desperdiçados por um Deus que usa todas essas coisas para a sua glória. Amém? Uma quarta aplicação. Queridos, tenha fé profunda em Jesus. Ouça do Senhor, filho, filha, sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Fé, confiança profunda em Jesus. Fé, contar com Jesus em cada hora do nosso dia, da nossa vida. Eu não vou ler, passo lá lendo, uma quinta aplicação. Você nunca incomoda o mestre. Abandone essas teologias, às vezes, que a gente cria na nossa cabeça. A gente nunca incomoda o Senhor. Deus nunca, sabe? Você se cansa, você chega lá, poxa Deus, eu estou aqui de novo, eu vacilei de novo, eu errei de novo.
você nunca incomoda o Senhor, você sempre vai ouvir do Senhor Ele dizendo, não tenha medo, apenas creia. E por fim, queridos, não vou ler ali também, só para a gente correr, é difícil eu manter os 30 minutos na pregação. E por fim, irmãos, creia e confesse a ressurreição. A igreja de Jesus tem uma missão. A nossa missão, queridos irmãos e irmãs, é anunciar que a gente crê que a morte não é o fim, que a morte não nos assusta, muito pelo contrário. A gente ri na cara da morte, assim como Cristo riu na cruz da cara do diabo, achando que o diabo poderia fazer alguma coisa, mas foi na cruz que Deus nos salvou. Por isso a gente confessa, não a reencarnação, não há uma penada andando por aí. Eu tive num lugar que o cara é de igreja evangélica. Quando a gente morre, a gente não resolve as coisas aqui, a gente fica vagando aí, né? A gente crê na ressurreição do corpo, não é nem na ressurreição da alma. Quando eu morro, o meu corpo e a minha alma se separam. É por isso que eu morro. A minha alma e o meu corpo se separam. Na ressurreição, a minha alma e o meu corpo serão unidos de volta. Esse corpo vai ressuscitar. Lógico, com outras qualidades, graças a Deus. Com qualidades, né? Quando Paulo diz lá na sua carta, quando o que for corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então seremos semelhantes a ele. Queridos irmãos e irmãs, nós somos uma igreja que cremos na ressurreição. Amém? Feche seus olhos, abra o seu coração, lembre-se que Deus é cheio de graça e de misericórdia, Ele está aqui para nos salvar. Jesus mesmo declarou que Ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Por isso, coloque a sua vida e o seu coração diante dEle. Te agradecemos, Senhor, pela salvação que temos em Jesus. Te agradecemos porque um dia nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, um dia nós estávamos alienados, desconectados do Senhor. Um dia também a gente procurava, Deus, em outros lugares, aquilo que somente o Senhor pode nos dar. Um dia nós também estávamos longe de Ti, Senhor. Mas nós Te louvamos, porque o Senhor veio até nós. O Senhor desceu do céu, o Senhor se humilhou, se tornando um ser humano. O Senhor se humilhou, sendo rejeitado pelos seus, pela sua família. O Senhor se humilhou e abraçou a cruz, para que hoje a gente abraçasse a vida, para que hoje a gente tivesse salvação. O Senhor se deixou tocar por pecadores, e o Senhor hoje nos permite tocar o Senhor pela oração, pelo culto, pelo sacramento. Toca no Senhor nessa noite. Que cada irmão saiba e tenha certeza no coração e experimente que o Senhor veio para nos salvar. Que o Senhor veio para nos dar salvação plena. Por isso, Deus, que a gente já comece a viver aqui o que a gente vai viver plenamente quando o Senhor voltar com poder e grande glória. Fortalece a nossa fé, Senhor. Tira todo desânimo. Tira toda incredulidade. Tira todo medo, todo desânimo. Que a gente não viva acuado, mas que essa igreja possa realmente viver pela fé, fé no Filho de Deus, e declarar, Jesus, que o Senhor é o Rei da nossa igreja, das nossas vidas, das nossas famílias, que o Senhor é Rei desse bairro, dessa cidade, e que a gente não use isso como um jargão, mas que isso nos impulsione a viver a missão no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, que a gente ouça e que a gente seja um povo que diz: Talita cumi, tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória do nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém e amém.